Queridos irmãos e irmãs, às vezes na nossa vida pode parecer que Jesus está dormindo, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Chegamos hoje a 500 mil mortos no Brasil, oficialmente, vítimas desta pandemia. Sabemos que o número real pode ser muito maior, porque há subnotificação. No princípio, sobretudo, não se preocupava tanto, doenças correlatas não eram necessariamente classificadas como Covid, e há outros que curaram da Covid, mas morreram das consequências da Covid. Então o número é muito maior, com certeza, do que este, que simbolicamente hoje estamos lembrando e rezando. Ainda há pouco ouvíamos o sino fúnebre que cala fundo no nosso coração, que deve nos levar a pensar, que nos deve desinstalar. Incomoda, e é bom que incomode, para que a gente pense no significado da própria vida e do que fazemos com a vida que é dom de Deus. Não podemos assistir a uma situação desta impassíveis, insensíveis, sem refletir sobre a nossa vida e sobre a solidariedade e cuidado que devemos para com a vida dos outros, sobre a responsabilidade social que temos na nossa conduta, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Também refletir sobre as responsabilidades sociais, públicas desta situação, que evidentemente não é fruto de uma fatalidade, mas que realmente aponta para responsabilidades públicas que devem ser apuradas e apontadas com clareza. Também os gestos de solidariedade precisam ser continuados, e a revisão de vida também e de conduta sobre que mundo, que sociedade nós queremos, marcada pela fraternidade ou marcada pelo individualismo exacerbado do salve-se quem puder. Nessas situações fica mais evidente ainda as desigualdades da sociedade. Os que podem se proteger de alguma forma e os que estão mais desamparados, embora o vírus não faça distinção de pessoas, nem de condição social, mas as possibilidades de enfrentamento são diversas, em vários níveis, não só no tratamento, na sobrevivência. Hoje a nossa paróquia se alegra com estes jovens, 19 das comunidades da Sagrada Família, Estrelas, e até ainda um da comunidade de Fátima, que recebem o sacramento da confirmação, completando a sua iniciação cristã, que se faz pela recepção frutuosa dos 3 sacramentos: batismo, crisma e Eucaristia. Queridos jovens, nós olhamos para vocês com muita confiança, com muita esperança. Tive a oportunidade de estar com cada um de vocês pessoalmente no sacramento da reconciliação, se preparando vocês para a recepção frutuosa deste sacramento. Que bom que vocês perseveraram com a ajuda de seus catequistas dedicados e competentes, com o apoio de familiares e comunidade, para que pudessem completar a formação nesses tempos tão adversos de pandemia. Afinal de contas, já há 1 ano e meio, vocês seriam crismados no ano passado, né? E a crisma teve que ser postergada por esse motivo. Mas todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. A tempestade no lago
Foi a ocasião para os discípulos perceberem melhor quem é Jesus. Na primeira leitura tirada do Jó, do livro de Jó, nós vemos que Deus é aquele que tem o poder sobre a natureza, porque Ele é o Criador. O Evangelho e a primeira leitura estão ligadas. No Evangelho de hoje, nós vemos dentro de Marcos mais um passo para responder a pergunta quem é Jesus, porque sabemos já pelo Antigo Testamento que só Deus tem poder sobre a natureza. E aqui, Jesus, que revela a sua humanidade, está cansado depois de tanto trabalho e dorme, porque Ele assumiu a condição humana, e é próprio do ser humano também sentir fome, sono, cansaço, e Ele dorme na travessia do lago. E vem um fenômeno muito natural, que era aquelas ventanias no lago ou no mar da Galileia, ou lago de Genezaré, que fica a uns 200 metros abaixo do nível do mar. E, portanto, esse fenômeno acontece, o vento vem e provoca tempestades realmente perigosas, que podem ser fatais naquela região. Nós vemos também a espontaneidade dos discípulos, que, apavorados com aquela tempestade, vão acordar Jesus e dizer: não te importas que nós pereçamos? É bem espontâneo, próprio do Evangelho de Marcos, né? E Jesus, então, levanta-se e dá ordem à natureza. Então, a resposta a quem é Jesus fica evidente. Só Deus dá ordem à natureza. Silêncio, cala-te. E censura a falta de fé deles. Nesses momentos de dificuldade, nós todos precisamos crescer na fé. Precisamos perceber a ação de Deus para além daquilo que está acontecendo. Dom Luciano, servo de Deus, gostava de dizer que na oração nós procuramos a Deus e pela sua graça o encontramos, mas no sofrimento Deus nos procura. Então esse momento é o momento em que Deus se aproxima ainda mais de nós, para nos dar força, para nos acalentar, para nos infundir coragem. Nós somos convidados ao ato de fé, que é o ato do abandono nas mãos de Deus. Isso é dom do alto, é fruto justamente da ação do Espírito Santo. Por isso, queridos jovens crismandos, é muito importante que vocês recebam este sacramento que completa a iniciação cristã e os habilita a serem neste mundo testemunhas da esperança cristã, para levarem a este mundo muitas vezes desalentado essa confiança em Deus, vivendo segundo a verdadeira liberdade que Jesus veio nos trazer pelo dom do Espírito, para não servirmos aos instintos egoístas listados por Paulo, mas vivermos segundo os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é largueza, lealdade, bondade, temperança, que é equilíbrio. Primeiro é o amor, depois vem a alegria, que não é necessariamente uma alegria espalhafatosa de festa, de prazeres desenfreados, é uma alegria da serenidade de quem caminha na presença de Deus e que se sente feliz porque ajuda a fazer outras pessoas felizes. O Espírito Santo nos leva a essa liberdade, a liberdade de amar, a liberdade de servir. Nós temos que fazer uma escolha. O sino que toca os 500.000 mortos nos fazem refletir: minha vida para quê? Minha vida para quem? Como tenho usado a minha liberdade para servir a carne, os instintos egoístas, simbolizados por essa palavra carne, ou para viver nos frutos do Espírito? Que vocês sejam, nas suas famílias, nas nossas comunidades, na vida de vocês, guiados pelo Espírito Santo para testemunharem o Evangelho da alegria de nosso Senhor.
Os apóstolos que, segundo a promessa do Senhor, receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, tinham o poder de completar a obra do batismo pela doação do Espírito Santo, como lemos nos Atos dos Apóstolos. Tendo São Paulo imposto as mãos sobre alguns dos batizados, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas e profetizar. Os bispos, sucessores dos apóstolos, possuem o mesmo poder e comunicam o Espírito Santo àqueles que já renasceram no batismo. Algumas vezes os presbíteros, como estamos fazendo agora, porque o bispo delegou a nós, párocos, que no âmbito de nossas respectivas paróquias pudéssemos celebrar a crisma em seu nome, com o óleo por ele consagrado. Os presbíteros, algumas vezes, são também constituídos para este ministério. Embora a vinda do Espírito Santo já não se manifeste hoje pelo dom das línguas, sabemos pela fé que esse Espírito que infunde o amor de Deus em nossos corações e nos congrega na unidade da fé e na multiplicidade de vocações, é recebido por nós e opera de modo invisível a santificação e a unidade da Igreja. Pelo dom do Espírito Santo que ides receber, caros filhos e filhas, sereis marcados espiritualmente para que vos torneis de modo mais perfeito imagens do Cristo e membros de sua Igreja. O próprio Cristo, só depois de receber a unção do Espírito Santo no batismo dado por João, foi enviado a realizar sua missão, a fim de difundir pela terra o fogo desse Espírito. Por conseguinte, vós que já fostes batizados, recebereis agora a força do seu Espírito e sereis assinalados na fronte com a sua cruz. Deveis, pois, dar diante do mundo testemunho de sua paixão e ressurreição, de modo que a vossa vida, como diz o apóstolo, seja em toda parte o bom odor de Cristo. O óleo com o qual vocês serão ungidos, ele tem um pouco de perfume, para simbolizar isto, que vocês devem espalhar o bom perfume de Jesus. O seu corpo místico, que é a Igreja, povo de Deus, recebe dele graças diversas, que o mesmo Espírito Santo distribui a cada um para a edificação do corpo, na unidade e na caridade. Sede, portanto, membros vivos dessa Igreja e guiados pelo Espírito Santo, procurai servir a todos à semelhança do Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Agora, antes de receberdes o Espírito Santo, recordai a fé que professastes no batismo, ou que vossos pais e padrinhos professaram com a Igreja. Ali está o círio pascal aceso, símbolo do Cristo ressuscitado, luz do mundo. Vocês trouxeram as velas, aqueles que foram escolhidos vão se aproximar comigo ali do círio pascal para acender essas velas e levar essa luz aos seus irmãos e irmãs, para renovarem todos as promessas batismais que um dia seus pais e padrinhos assumiram por vocês que eram pequenos. Hoje vocês mesmos renovam essas promessas batismais. Receba a luz de Cristo e a leve seus irmãos e irmãs. Receba a luz de Cristo e a transmita a seus irmãos e irmãs. Receba a luz de Cristo e a transmita a seus irmãos e irmãs.
receba a luz de Cristo e a transmita a seus irmãos e irmãs. Caríssimos crismandos, vocês são chamados primeiro a expressar o desejo de renunciar a tudo aquilo que prejudica a comunhão de vocês com Deus e com os irmãos. Então eu lhes pergunto: para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Agora é o conteúdo da nossa fé. Convido a Assembleia presente a ficar de pé e também renovar suas promessas batismais, já que é uma missa dominical, então é o nosso credo. Também os que estão em casa podem responder, nos acompanhando pelas redes sociais. Aos crismandos eu peço que, ao responderem o conteúdo da nossa fé, ergam também, junto com a resposta, as velas acesas. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje, pelo sacramento da confirmação, vos é dado de modo especial, como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Creio. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Roguemos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame o Espírito Santo sobre estes seus filhos e filhas adotivos, já renascidos no batismo para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Rezemos todos em silêncio pelos nossos crismandos. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito, dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência,
o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem apagar as velas e podem vir um a um com seus respectivos padrinho ou madrinha, para serem ungidos com este óleo do crisma. Ana Luísa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo, filha. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Diogo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Vem, Espírito Amém. Santo. A paz esteja contigo, filho. Vem tocar meu coração, me ensina a amar. Vem tocar. Recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. Paz esteja contigo, filho. Todo meu ser, preciso de ti, Espírito Santo, vem renovar. Recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo, vem, Espírito. Mateus, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. Vem, Espírito. A paz esteja contigo, filho. Vem, Espírito Santo. Vem tocar. Francisco, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. Vem tocar. A paz esteja contigo, filho. Coração, me ensina a perdoar. Kaique, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. Preciso de ti, A paz esteja contigo, Espírito filho. Santo, vem renovar todo meu ser. Preciso Camille, de ti, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo, filho. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Laísa Amado, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo, filha. Gabriel, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo, filho. Rafaela, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo, filha.
Maísa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo, filha. Fabrício, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Vem encha-nos, Amém. A paz esteja contigo. Vem Espírito Santo, vem Júlia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. Senhor, A paz esteja contigo, filho. venha, Senhor, e dá-nos vida, dá-nos tua força, consolador. Elismara, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Sobre teu povo, A paz esteja contigo, filha. vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. José Manuel, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo, filho. Encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Arthur, Santo, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo, filho. Senhor. Vem hoje aqui, Giovana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. Indica o caminho e o seguiremos. Cauane, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém.